Olá, caros irmãos e irmãs. É com alegria que hoje nós queremos meditar um pouco da grandeza, da beleza, do mistério da vida sacerdotal, deste grande dom que é o dom do sacerdócio para a igreja. E para isso nós contamos com a intercessão da Virgem Maria, mãe dos sacerdotes, seus filhos prediletos. Então vamos pedindo ao Senhor que abra o nosso coração para esse grande mistério de amor. Dentro da história da igreja, houve tempos, claro que houve excessos e mal entendidos em relação aos nossos queridos clérigos, sacerdotes, que nós chamamos bem padres. Muitas pessoas que, ao serem chamados por Deus a esse ministério, muitas vezes eram tomados por um mau entendimento desse ministério, deste serviço. E se deixavam tomar pela vanglória, pela vaidade, pelo orgulho, por tantos outros pecados. E também já dentro deste tempo já existe uma outra tentação. Se outrora a grande tentação dentro do clero era as pessoas envaidecessem porque eram padres, porque tinham tamanha dignidade, hoje o que nós vemos, o grande perigo, é leigos querendo agir como padres e padres querendo agir como leigos, não conseguindo enxergar a grandeza, a beleza do mistério do seu próprio chamado. Então aqui nós vamos contar com a ajuda dos santos, com a graça do Espírito Santo, é claro, ele que é o autor de todo chamado, e vamos juntos também mergulhar no que o catecismo nos fala, os santos, para que possamos rezar mais pelos nossos queridos seminaristas, que aqueles que vão provando, testificando dentro de si o chamado, que possam perseverar. Como nos fala os santos, são muitos que iniciam, mas são poucos que perseveram até o fim. E como a palavra de Deus nos fala, que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E essa é a nossa intenção, a salvação, e nesse processo de salvação chegar a um grau de santidade. Esse grau de santidade que não é presunçoso, mas é o desejo de Deus para nós. Como fala lá em Levítico 19, versículo 2, o nosso chamado à santidade. Sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Então vamos lá o que o catecismo nos fala. Formando com Cristo cabeça, como que uma única pessoa mística, a Igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal, organicamente estruturada. Pelo batismo e pela confirmação, o povo sacerdotal é capacitado a celebrar a liturgia. Por outro lado, certos fiéis, revestidos de uma ordem sagrada, são instituídos em nome de Cristo para apacentar a Igreja por meio da palavra e da graça de Deus. Está no Catecismo o número 1119, página 315. O ministério ordenado, já no 1120, perdão, vai falando o seguinte: o ministério ordenado, o sacerdócio ministerial, está a serviço do sacerdócio batismal. No caso, nós não iremos trabalhar sobre o sacerdócio batismal nesse momento, só em outro momento, quando for falar sobre a importância do batismo. Garante que nos sacramentos, só um instantinho, é Cristo que age pelo Espírito Santo para a Igreja. A missão de salvação confiada pelo Pai a seu Filho encarnado é confiada aos apóstolos e, por meio deles, a seus sucessores. Recebem o Espírito de Jesus para agir em seu nome e em sua pessoa. Assim, o ministro ordenado é o elo sacramental que liga a ação litúrgica àquilo que disseram e fizeram os apóstolos, e por meio destes, ao que disse e fez Cristo, fonte e fundamento dos sacramentos. Os sacramentos do batismo, da confirmação e da ordem conferem, além da graça, um caráter sacramental, ou selo, pela qual o cristão participa do sacerdócio de Cristo e faz parte da Igreja, segundo estados e funções diversas.
Esta configuração com Cristo e com a Igreja, realizada pelo Espírito, é indelével, ou seja, ela não pode ser apagada. Permanece para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina, e como vocação ao culto divino e ao serviço da Igreja. Por isso, estes sacramentos nunca podem ser reiterados. Então, o Catecismo vai nos falando da grande beleza desta marca eterna desses três sacramentos: do batismo, da confirmação ou crisma e do sacramento da ordem. E nós vamos falar aqui do segundo grau da ordem. Não vamos falar do diaconato em si, mas da graça do sacerdócio já presbiteral mesmo. E é interessante que devemos entender aquilo que São Padre Pio de Pietrelcina nos ensina. Ele que foi o único padre estigmatizado na história da Igreja, pelo menos que se sabe de certeza absoluta. E ele falava o seguinte: que adiantaria alguém receber um tesouro, um cofre cheio de tesouros, sem obter a chave para abrir esse tesouro? De nada adiantaria. E ele vai explicando que o Senhor nos dá o tesouro da salvação na sua cruz, na sua Páscoa, e são os sacerdotes que têm essa chave de abrir para nós os tesouros da salvação através dos sacramentos. Também o nosso querido Santo Cura de Ares, Santo Curandares, São João Maria Vianney, ele que é padroeiro dos sacerdócios, patrono, ele fala o seguinte: o sacerdote é um homem segundo o coração de Deus. Ele vai falando também sobre o doce sabor também da vida de Cristo. Ele vai falando também. Esse homem que muitas vezes foi atacado pelo demônio, muitas vezes ele foi também desprezado pelos homens. Um homem que sofreu na pele, de fato, a perseguição em todos os sentidos, mas um homem que era amante da Eucaristia, um homem que era apaixonado pela Virgem Maria e por isso atraiu inúmeras pessoas, inúmeras, incontáveis, a ponto do demônio falar, como falou também para Padre Pio de Pietrelcina: se houvessem 3 sacerdotes como ele naquela época, o inferno não entraria mais ninguém no inferno. Naquela época dele, nesse contexto, né? Então, também São João Maria Vianney, agora recapitulando a frase mesmo, o que é o sacerdote? É o doce Cristo aqui na terra. Essa é a frase mesmo que ele fala. Então, os santos vão nos dando esta luz de como entender o sacerdócio, a beleza. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, doutor na moral cristã, ele vai falar o seguinte: ele que era advogado, depois ele é tocado pela graça de Deus e vai estudar em busca do sacerdócio, sente esse forte chamado, e logo, já por ter esse caminho de estudo, ele já é ordenado logo sacerdote. Ele fala o seguinte, as suas resoluções: sou sacerdote, a minha dignidade está acima dos anjos. Deve ser, pois, a minha vida de uma pureza angélica, para a qual sou obrigado a atender por todos os meios possíveis. Ele também fala: um Deus digna-se a obedecer a minha voz. Com melhoria de razão, devo eu obedecer a sua. Obedecer à graça e aos meus superiores. Também ele vai nos falar: a Santa Igreja honrou-me. É necessário que por minha vez eu a honre, com a santidade da minha vida, com o meu zelo, com os meus trabalhos, e etc. Eu ofereço ao Pai Eterno e a Jesus Cristo, seu Filho, logo é do meu dever revestir-me das virtudes de Jesus Cristo e tornar-me capaz de tratar o mais santo dos mistérios. Mas ele vai também reiterar ainda o 5º ponto: o povo cristão vê em mim um ministro de reconciliação, um mediador entre Deus e os homens. Logo é necessário que eu me conserve sempre na graça e amizade de Deus. 6º ponto: querem os fiéis ver em mim o modelo das virtudes.
a que aspiram. Devo, portanto, edificá-los a todos e sempre. Sétimo ponto, que ele vai tomando como resolução para a sua vida sacerdotal. Os pobres pecadores que perderam a vida da graça esperam de mim a sua ressurreição espiritual. É necessário, pois, que eu trabalhe nela, pelas minhas orações, exemplos, palavras e conduta. Preciso de coragem para triunfar sobre o demônio, da carne e do mundo, os três inimigos. Logo devo corresponder à graça divina para os combater vitoriosamente. Nono ponto. Preciso de ciência para me tornar capaz de defender a religião, combater o erro e a impiedade. Devo, pois, aproveitar-me de todos os meios possíveis para adquirir essa ciência. Décimo ponto. O respeito humano e as amizades mundanas desonram o sacerdócio, logo devo ter-lhes horror. Nos padres, a ambição e o espírito de interesse conduzem as mais das vezes à perda da fé. Devo, pois, abominar esses vícios, como origens de reprovação. 12º ponto. Em mim, a gravidade e a caridade devem ser inseparáveis. Serei, portanto, prudente e reservado, principalmente a respeito das pessoas do outro sexo, sem ser altivo, grosseiro ou desdenhador. Só posso agradar a Deus pelo recolhimento, fervor e virtudes sólidas que o santo exercício da oração alimenta. Nada, pois, devo descurar para as adquirir. 14º ponto. Só devo procurar a glória de Deus, a minha santificação e a salvação do meu próximo. A isso, pois, me devo dedicar, até com sacrifício da minha vida, se tanto for necessário. Sou padre. O meu dever é inspirar a virtude e glorificar a Jesus Cristo, sacerdote eterno. Essas são palavras do nosso querido Santo Afonso de Ligório, homem apaixonado pela Eucaristia, apaixonado pela Virgem Santíssima e, sem dúvida, apaixonado pela eleição que Deus faz para com ele. Vamos aqui também o que os santos ainda vão nos ensinar sobre o dom do sacerdócio. Santo Inácio, Marte, diz que a dignidade sacerdotal tem a supremacia entre todas as dignidades criadas. Santo Efrem exclama: é um prodígio espantoso a dignidade do sacerdócio. É grande, imensa, infinita. Segundo São João Crisóstomo, o sacerdócio, embora se exerça na terra, deve ser contado no número das coisas celestes. Santo Agostinho, como cita São Bartolomeu, que o sacerdote há levantado acima de todos os poderes da terra e de todas as grandezas do céu, só é inferior a Deus. Inocêncio III assegura que o sacerdote está colocado entre Deus e o homem, é inferior a Deus, mas maior que o homem. Segundo São Dionísio, o sacerdócio é uma dignidade angélica, ou antes divina, por isso chama ao padre um homem divino. Numa palavra conclui também Santo Efrem: a dignidade sacerdotal se eleva a tudo quanto se pode conceber. Basta saber-se que, no dizer do próprio Jesus Cristo, os padres devem ser tratados como a sua pessoa. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos despreza, a mim despreza. Foi o que fez dizer ao autor da obra imperfeita: honrar o sacerdote de Cristo é honrar a Cristo, e fazer injúria ao sacerdote de Cristo é fazê-la a Cristo. Considerando a dignidade dos sacerdotes, também um santo beijava a terra em que eles punham os pés. Vamos falar um pouquinho também da importância das funções sacerdotais. Mede-se a dignidade do padre pelas altas funções que ele exerce. São os padres escolhidos por Deus para tratarem na terra de todos os seus negócios e interesses. É uma classe inteiramente consagrada ao serviço divino do nosso querido Mestre Jesus. São Cirilo de Jerusalém vai falar o seguinte, e também Santo Ambrósio, chama ao ministério sacerdotal uma profissão divina. Aqui eu quero também comentar muitas vezes, irmãos,
O sacerdócio hoje é entendido apenas como uma profissão meramente humana, profissão no sentido fraco da palavra. Claro que o sacerdócio deve ser aqui, está até entre aspas, ter essa profissão divina, no sentido de cada vez mais procurar servir melhor a Cristo, deixando que a ação de Deus o conduza. Continuando ainda o que vai falar no livro A Selva, de Santo Afonso, fala o seguinte: o sacerdócio é o ministro que o próprio Deus estabeleceu, como embaixador público de toda a igreja, junto dele, para honrar e obter da sua bondade as graças necessárias a todos os fiéis. Lembrando que o embaixador, ele tem a função de representar, tornar presente a pessoa. Ou seja, quando o Senhor envia os sacerdotes como embaixadores, vai dizendo que eles têm autoridade e devem também receber a honra que o Cristo recebe. Lembrando que isso é em volta do mistério, não da pessoa por si mesma. O sacerdote em si deve ser muito humilde, porque sabendo que, como fala São Paulo, que nós carregamos, todos nós, sacerdócio dos fiéis, sacerdócio ministerial, nós carregamos grandes tesouros em vaso de argila. Nós somos esse vaso de argila. Os padres também são esse vaso de argila. Mas tem que, de fato, louvar e agradecer e preservar este grande tesouro que eles carregam, né? E para isso precisa das nossas orações, do nosso jejum, da nossa oferta, do nosso carinho, do nosso amor, da nossa presença. Continuando ainda, o que nos vai falar o livro A Selva, o seguinte: não pode a igreja inteira, sem os padres, prestar a Deus tanta honra, nem obter dele tantas graças, como um só padre que celebra uma missa. Com efeito, sem os padres não poderia a igreja oferecer a Deus sacrifício mais honroso que o da vida de todos os homens. Mas o que era a vida de todos os homens, comparada a de Jesus Cristo, cujo sacrifício tem um valor infinito? O que são todos os homens diante de Deus, senão um pouco de pó, ou antes o nada? Isaías diz: são como uma gota de sangue. E todas as nações são diante dele como se não fossem. Assim o sacerdote que celebra a missa rende a Deus uma honra infinitamente maior, sacrificando-lhe Jesus Cristo, do que se todos os homens, morrendo por ele, lhe fizessem o sacrifício das suas vidas. Mais ainda, por uma só missa, dá o sacerdote a Deus maior glória do que lhe tem dado, e hão de dar todos os anjos e santos do paraíso, incluindo também a Virgem Santíssima, porque não lhe podem dar um culto infinito, como faz um sacerdote celebrando no altar. Além disso, o padre que celebra oferece a Deus um tributo de reconhecimento condigno de sua bondade infinita, por todas as graças que ele há sempre concedido, mesmo aos bem-aventurados que estão no céu. Este reconhecimento condigno, nem todos os bem-aventurados juntos o poderiam prestar, de modo que ainda, sob este ponto de vista, a dignidade do padre está acima de todas as dignidades, sem exceptuar as do céu, ou seja, sem exceção as do céu. Mas o padre é um embaixador enviado pelo universo inteiro, como intercessor junto de Deus, para obter as suas graças, para todas as criaturas. Assim fala São João Crisóstomo. Santo Efrém Ajunta, ele fala também que o padre trata familiarmente com Deus. Para o padre, numa palavra, não há nenhuma porta fechada. Jesus Cristo morreu para fazer um padre. Não era necessário que o Redentor morresse para salvar o mundo. Uma gota de sangue, uma lágrima, uma prece lhe bastava para salvar todos os homens, porque sendo esta prece de um valor infinito, era suficiente para salvar, não o mundo, mas milhares de mundos. Pelo contrário, foi necessária a morte de Jesus Cristo para fazer um padre. Pois, de outro modo, onde se encontraria a vítima que os padres da lei nova oferecem hoje a Deus? Vítima santíssima, sem mancha, só por si suficiente para honrar a Deus de uma maneira condigna de Deus. Aonde a encontraria se não fosse o sacrifício de Cristo? O sacrifício da vida de todos os anjos e de todos os homens não seria capaz,
como acabamos de dizer, de prestar a Deus a honra infinita que lhe presta um padre com a sua missa. Irmãos, está aqui a beleza do sacerdócio. Eu quero só parar um pouquinho para rezarmos juntos uma Ave Maria por todos os seminaristas, vocacionados, padres, que estão em crise, estão enfermos, estão sendo perseguidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos falar agora também sobre a excelência do poder sacerdotal que Deus o dá. Vai nos falar ainda o livro A Selva. Mede-se também a dignidade do padre pelo poder que ele exerce sobre o corpo real e o corpo místico de Jesus Cristo. Quanto ao corpo real, é de fé que no momento em que o padre consagra, o Verbo encarnado se obrigou a obedecer-lhe, vindo as suas mãos sobre as espécies sacramentais. Causou espanto que Deus obedecesse a Josué e mandasse ao sol que se detivesse a sua voz, quando ele disse: Sol, fica-te imóvel diante de Gabaon, e o sol deteve-se no meio do céu. Aqui não vamos entrar nos pormenores do texto não, porque a questão do sol parar, a linguagem que o texto usa, vamos nos deter, de fato, no poder que Deus vai dando, né? O entendimento desse texto pode ser explicado em várias outras ocasiões, em um estudo bíblico mais aprofundado, certo? A intenção aqui não é falar sobre esse texto em si, mas só dar exemplos muito belos, né? Continuando ainda, eu quero fazer uma observação, o que São Pedro Julião e Marge ele vai falar. Ele fala que Deus é tão humilde que ele baixa até mesmo quando Judas o chama. O que ele vai explicando quem são Judas. São os padres que muitas vezes pecam mortalmente, não honram seu ministério, mas mesmo assim, quando na hora da missa existe o momento da consagração, o Senhor obedece à voz de um pobre pecador. Ali Jesus está diante do Padre e desce diante de toda a igreja. Mas também os santos nos advertem: aquele que hoje está fazendo isso, um dia comparecerá diante do tribunal de Cristo. Hoje Cristo está nas suas mãos, mas um dia eles estarão na mão de Cristo. E é bom que façamos todo o esforço, rezando pelos padres, e eles façam também, para que estejam nessas mãos misericordiosas. Mesmo com toda a miséria, mas lutando contra o pecado. Só uma pequena observação. São Pedro, Gilão e Marte que vai nos ajudar com esse pensamento. Mas é muito maior prodígio que Deus, em obediência a poucas palavras do Padre, desça sobre o altar, ou a qualquer parte em que o sacerdócio o chame, quantas vezes o chamar e se põe entre suas mãos, embora esse sacerdote seja seu inimigo. É o que eu falava, né? Mas não citando esse mesmo santo, mas aqui Santo Afonso. Aí permanece inteiramente à disposição do padre, que pode transportá-la à sua vontade de um lugar para o outro, encerrado no tabernáculo, expô-lo no altar, ou ministrá-lo aos outros. É o que exprime com admiração São Lourenço Justiniano, falando dos padres. Bem alto é o poder que lhes é dado, quando querem, demudam pão em corpo de Cristo. O Verbo encarnado desde do céu e desce verdadeiramente à mesa do altar. É-lhes dado um poder que nunca foi outorgado aos anjos. Estes conservam-se junto do trono de Deus. Os sacerdotes têm-no nas mãos, dão-no ao povo e eles próprios o comungam. Quanto ao corpo místico de Jesus Cristo, que se compõe de todos os fiéis, tem os sacerdotes o poder das chaves. Pode livrar do inferno o pecador, torná-lo digno do paraíso, e de escravo do demônio, fazê-lo filho de Deus. O próprio Jesus Cristo se obrigou a estar pela sentença do Padre em recusar ou conceder o perdão, conforme o Padre recusa ou dá absolvição, contanto que o penitente seja digno dela. De modo que o juízo de Deus está na mão do Padre, diz São Máximo de Turim.
A sentença do padre procede, ajuda São Pedro Damião. Precede, só corrigindo um pouquinho. A sentença do padre precede, ajuda São Pedro Damião, e Deus a subscreve. Assim conclui São João Crisóstomo: o Senhor Supremo do Universo não faz senão seguir o seu servo, confirmando no céu tudo enquanto ele decide na terra. Os padres, diz Santo Inácio Marte, são os dispensadores das graças divinas e os consórcios de Deus. E segundo São Próspero, são a honra e as colunas da igreja, portas e porteiros do céu. Se Jesus Cristo descesse a uma igreja e se sentasse no confessionário para administrar o sacramento da penitência, ao mesmo tempo que um padre sentado no outro, o Divino Redentor diria: Ego te absolvo, o padre diria o mesmo: Ego te absolvo, e os penitentes ficariam igualmente absolvidos, tanto por um como pelo outro. Aqui vai mostrando se Jesus absolvesse pessoalmente e como o padre absolve em persona Christi, é a mesma absolvição. Que honra para um súdito, se seu rei lhe desse poder para livrar da prisão quem lhe aprovesse, ou seja, quem ele quisesse. Mas muito maior é o poder dado pelo padre. No caso, porque a linguagem do livro já é um português mais antigo. O padre aqui é o Pai Eterno, a qual o Pai Eterno deu a Jesus Cristo e pôs Jesus Cristo aos padres, para livrarem do inferno não só os corpos, mas até as almas. Esta reflexão é de São João Crisóstomo. Vai falando também a dignidade do padre e excede todas as dignidades criadas. A dignidade sacerdotal é, pois, neste mundo, a mais alta de todas as dignidades, nota Santo Ambrósio. Ela excede de São Bernardo todas as dignidades dos imperadores e dos anjos. Santo Ambrósio ajunta que a dignidade do padre sobreeleva a dos reis como ouro ao chumbo. A razão disso, segundo São João Crisóstomo, é que o poder dos reis só se estendem aos bens temporais e aos corpos, ao passo que o dos padres abrange os bens espirituais e os das almas. Donde se conclui, em conformidade com o que fica exposto, que o poder ou a dignidade do padre é tão superior à dos príncipes como a alma ao corpo. Era o que já tinha dito o Papa São Clemente. É uma glória para os fiéis da terra honrar os padres. É isso próprio de um bom príncipe, diz o Papa Marcelo. Os reis, diz Pedro de Blois, apressam-se a dobrar o joelho diante do sacerdote, a beijar-lhe a mão e a baixar humildemente a cabeça para receberem a sua bênção. Reconhecem assim a superioridade do sacerdote, diz São João Crisóstomo. Conta Barônio que Leôncio, bispo de Trimpoli, tendo sido chamado à corte pela imperatriz Eusébia, lhe mandara dizer que, se queria a visita dele, era necessário que primeiro aceitasse as seguintes condições: que à sua chegada a imperatriz desceria do seu trono, viria, inclinar a cabeça sob as suas mãos, pedir-lhe e receber dele a bênção. Depois ele se assentaria e ela só poderia fazer com permissão sua. Terminava por dizer-lhe que, a não se darem essas condições, jamais poria os pés na corte da rainha. Convidado para a mesa do imperador Máximo, São Marte brindou primeiro seu capelão e só depois o imperador. No concílio de Nicéia, quis Constantino Magno ocupar o último lugar, depois de todos os sacerdotes, num assento menos elevado, e ainda se não quis assentar sem permissão deles. O santo rei Boleslau tinha pelos sacerdotes uma tal veneração que não se assentava na presença deles. A dignidade sacerdotal ultrapassa até a dos anjos, razão porque também estes a veneram. Velam os anjos da guarda pelas almas que lhes estão confiadas, de modo que, se elas se encontram em estado de pecado mortal, excitam-nos a recorrer aos sacerdotes, esperando que eles pronunciem a sentença de absolvição. Assim fala São Pedro Damião. Se um moribundo pedir assistência a São Miguel, bem poderá, é verdade, este glorioso arcanjo, expulsar os demônios que o cercarem, mas não quebrar-lhes as cadeias,
Não serão quebradas as cadeias se não vier um padre que o absolva. Acabando São Francisco de Sales de conferir a ordem de presbítero a um digno clérigo, notou à saída que ele trocava algumas palavras com outra pessoa, a quem queria ceder a passo. Interrogado pelo santo, respondeu aos jovens sacerdotes que o Senhor tinha honrado com a presença visível do seu anjo da guarda. Este, antes da sua elevação ao sacerdócio, caminhava à sua direita e precedia-o, mas agora tomava à esquerda e recusava caminhar diante. Por isso ele se tinha ficado à porta, numa santa contenda com o anjo São Francisco de Assis dizia: se eu visse um padre, primeiro ajoelharia diante do padre e depois diante do anjo. Irmãos, perdão, eu prefiro de fato ler do que fazer uma pregação citando as frases, pelo menos nesse momento, porque na íntegra é rico demais o que vai falando aqui. Eu poderia ir mesclando entre a minha pregação e citando as frases, mas eu acho que é de uma riqueza tão grande esse início do livro que nós podemos, sem dúvida, absorver melhor com a leitura. E talvez alguns tenham dificuldade de ouvir uma pregação que seja quase como um audiobook, mas é necessário. Faça esse sacrifício se você deseja parar, mas pare diante de Deus, não pare a pregação. Continue escutando, por favor. Continuando. Mais ainda o poder do Padre excede até o da Santíssima Virgem, porque a Mãe de Deus pode pedir por uma alma e obter-lhe quanto quiser pelas suas súplicas, mas não pode absolvê-la da menor falta. Escutemos Inocêncio III, que diz o seguinte: embora a Santíssima Virgem esteja elevada acima dos apóstolos, não foi contudo a ela, mas a eles que o Senhor confiou as chaves do reino dos céus. Por outro lado, São Bernardino de Sena, dirigindo-se a Maria, diz: igualmente que Deus elevou o sacerdócio acima dela, e eis a razão que dá. Maria concebeu Jesus Cristo uma só vez. O Padre, pela consagração, concebe-o, ou assim dizer, quantas vezes quer. De modo que, se a pessoa do Redentor ainda não existisse no mundo, o Padre, pronunciando as palavras da consagração, produziria realmente esta pessoa sublime do homem-Deus. Aqui só uma observação. Aqui não existe uma contradição entre os santos. Apenas a forma de expressar é outra. Segundo Inocêncio III, ele fala sobre a dignidade de Maria elevada acima dos apóstolos, no sentido de ser mãe da igreja. E no caso que São Bernardino de Sena vai falando também sobre Maria como membro da igreja, membro excelente, claro, mas que no tocante aos sacramentos, de aplicar os sacramentos, os padres, os sacerdotes, os apóstolos tiveram uma maior graça neste sentido, de distribuir o perdão de Deus pela confissão, de nos trazer Jesus na Eucaristia e ministrar os outros sacramentos. Então aqui não há uma contradição, é uma forma de expressar, uma forma até poética, verdadeira e profunda, né, de cada santo, de expressar a beleza do sacerdócio. Daqui esta bela exclamação de Santo Agostinho: ó venerável dignidade, a dos sacerdotes, entre cujas mãos o Filho de Deus encarna, como encarnou no seio da Virgem. Por isso São Bernardo, entre muitos outros, chama aos padres pais de Jesus Cristo. De fato, são causa da existência real da pessoa de Jesus Cristo na hóstia consagrada. De certo modo, pode o padre dizer-se criador do seu Criador, porque pronunciando as palavras da consagração, cria Jesus Cristo sobre o altar, onde lhe dá o seio sacramental e o produz como vítima para o oferecer ao Pai Eterno, para criar o mundo. Deus só disse uma palavra, disse, e tudo foi feito. Do mesmo modo, basta que o sacerdote diga sobre o pão: isto é o meu corpo. E eis que o pão deixou de ser pão, é o corpo de Jesus Cristo. São Bernardino de Sena vê nessa maravilha um poder igual ao que criou o universo. E Santo Agostinho exclama de assombro: ó venerável e sagrado poder, o das mãos do Padre! Ó glorioso mistério! Aquele que me criou a mim, deu-me, se ouso dizê-lo, o poder de o criar ele. E ele que me criou sem mim, criou-se a si por meio de mim.
Assim como a palavra de Deus criou o céu e a terra, assim também diz São Jerônimo, as palavras do Padre criam Jesus Cristo. Tão alta é a dignidade do Padre que vai até abençoar sobre o altar o próprio Jesus, como vítima para oferecer ao Pai Eterno. Segundo nota o Padre Mance, no sacrifício da missa, Jesus Cristo é considerado como sacrificador principal e como vítima. Como sacrificador, abençoa o Padre, mas como vítima é abençoado pelo Padre. Vai falar um pouquinho também agora sobre o altar posto, ocupado pelo Padre, ou seja, esse lugar excelente que o Padre ocupa, que é o altar. A excelência da dignidade sacerdotal mede-se também pelo alto posto que o Padre ocupa. No sino de Chartres, celebrado em 1550, é chamado a morada dos santos, no caso o altar. Dá-se aos padres o título de vigários de Jesus Cristo, e assim o chama Santo Agostinho, porque fazem as suas vezes na terra. Tal é também a linguagem empregada por São Carlos Borromeu, no Sínodo de Milão. Somos nós, os embaixadores de Jesus Cristo. É Deus quem dá pela nossa boca, quem pela nossa boca vos exorta. Foi o que o próprio apóstolo declarou. Subindo ao céu, o divino Redentor deixou os sacerdotes para serem na terra os mediadores entre Deus e os homens, particularmente ao altar. Como diz São Lourenço Justiniano, deve o padre aproximar-se do altar como o próprio Jesus Cristo. São Cipriano diz, o padre ocupa verdadeiramente o lugar e desempenha o ofício do Salvador. E São Crisóstomo fala o seguinte, quando virdes o sacerdote a oferecer o sacrifício, veja a mão de Jesus Cristo, estendida do modo invisível. Ocupa também o Padre o lugar do Salvador, quando remite os pecados, dizendo, eu te absolvo. O grande poder que o Padre Eterno, o Pai Eterno, deu o seu divino Filho, comunica o Jesus Cristo aos padres, segundo a expressão de Tertuliano. Para perdoar um pecado, é necessário o poder do Altíssimo, como a Igreja o faz ouvir nas suas orações. Tinham, pois, razão os judeus quando, ao verem que Jesus Cristo perdoava os pecados, ao paralítico disseram: quem, senão Deus, pode perdoar os pecados? Mas esta graça, que só Deus pode fazer pela sua onipotência, o Padre a pode também dispensar por estas palavras: eu te absolvo dos teus pecados. Porque a forma, ou se o quiserem as palavras da forma, pronunciadas pelo Padre nos sacramentos, operam imediatamente o que significam. Qual seria o nosso espanto se víssemos um homem que, mediante algumas palavras, tinha a virtude de tornar branca a pele do negro? O Padre faz mais do que isso. Eu te absolvo, porque no mesmo instante, quando fala isso, torna o homem que era inimigo de Deus em seu amigo, e um escravo do inferno no herdeiro do céu. O cardeal Hugues põe na boca do Senhor estas palavras, que representa dirigidas a um sacerdote ao absolver um pecador. Eu fiz o céu e a terra, mas dou-te o poder para fazeres uma criação mais nobre e melhor, do alma manchada pelo pecado. Faz uma alma nova. Mandei à terra que produz os seus frutos, dou-te um poder melhor, o de produzires frutos nas almas. Faze uma alma nova, quer dizer, faze que uma alma pecadora, escrava de Lúcifer, se torne minha filha. Aqui lembrando que Santo Agostinho também fala, né? Que não tem aqui no livro, que a conversão de um pecador é obra igual ou maior do que a criação do céu e da terra. Então mostra a beleza aqui do arrependimento. E uma vez que eu ouvi numa confissão, o padre Anderson da Canção Nova me falou: meu filho, você quer alegrar o coração de Deus todos os dias? Então se arrependa profundamente todos os dias. E isso me tocou e eu tenho rezado com isso já há bastante tempo. Continuando aqui, o livro fala o seguinte: privada da graça é a alma como a árvore seca, que não podem produzir nenhum fruto, mas, recobrando a graça pelo ministério do Padre, produz frutos de vida eterna. Santo Agostinho ajunta que a justificação de um pecador é uma obra maior
do que a criação do céu e da terra. Aquilo que eu ia falando, né? O Senhor diz a Jó, tendes, e no caso eu me enganei, eu achei que não tinha, mas o Espírito me lembrou um pouquinho antes. Tendes vós um braço como o de Deus, e uma voz trovejante como a sua? Ora, quem é que tem um braço semelhante ao de Deus? E como Deus faz trovejar a sua voz? É o Padre, que dando a absolvição se serve do braço e da voz do próprio Deus para livrar do inferno as almas. Lemos em Santo Ambrósio que o Padre, quando absolve, opera o mesmo que faz o Espírito Santo quando justifica as almas. Eis porque o Divino Redentor, ao conferir aos padres o poder de absolver, lhes deu o seu Espírito. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Deu-lhes o seu Espírito, que santifica as almas. Estabeleceu-os cooperadores seus, conforme a expressão do apóstolo. E São Gregório também diz: receberam poder judicial supremo, para em nome de Deus redimirem ou reterem os pecados aos outros. Razão tem, pois São Clemente, de chamar a um padre um Deus na terra. Davi disse: veio Deus à Assembleia dos Deuses. Segundo a explicação de Santo Agostinho, os deuses de que fala são os sacerdotes. E eis o que diz Inocêncio III: os padres se chamaram deuses por causa da dignidade do seu ofício. Conclusão desse primeiro capítulo, dessa nossa primeira meditação. Mais que horror ver numa mesma pessoa uma dignidade sublime e uma vida vergonhosa, uma profissão divina e obras de iniquidade. Para longe de nós esta desordem, exclama Santo Ambrósio, que as nossas obras estejam de acordo com o nosso nome. O que é uma alta dignidade no indigno, senão uma pérola caída na lama? Pergunta Salviano. O apóstolo nos adverte que ninguém deve ser tão audacioso que se eleve ao sacerdócio sem a vocação divina de Araão, pois que nem Jesus, Cristo se quis arrogar a honra do sacerdócio, mas esperou que seu Pai o chamasse a essa dignidade. Aprendamos daqui quanto é alta a dignidade do Padre, mas quanto mais alta é, mais devemos temê-la. É grande a dignidade dos padres, de São Jerônimo, mas também a sua ruína, se vierem a pecar. Regozijemo-nos com a nossa elevação, mas temamos de cair. São Gregório exclama gemendo: purificados pelas mãos dos sacerdotes, entram na pátria os eleitos, e os próprios padres se precipitam de cabeça para baixo nos suplícios do inferno. E ajunta: é o que acontece com a água batismal, que purifica do pecado os que a recebem e os envia para o céu, ao passo que ele cai e perde-se. Então esse foi o primeiro momento sobre a meditação da vida sacerdotal. Nós vamos continuar, vai ser uma série de meditações. Aguardo que você esteja conosco. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém.